queridos, paz do Senhor seja com todos vocês. Hoje é quarta-feira, dia 5 de agosto de 2020. Nossa devocional de hoje é baseada no profeta Jeremias, capítulo 9, versículos 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Quando eu era menino, eu escutei o meu avô contar uma anedota, da qual eu nunca me esqueço, que eu achei muito interessante. Contava sobre um rapaz que saiu de sua casa no interior e foi estudar na cidade grande. E ele ficou muitos anos fora. E um dia, então, ele voltou, homem feito na vida, bem-sucedido financeiramente, muito viajado, muito estudado. E para chegar até a fazenda onde o pai dele morava, ele precisava atravessar um rio que era conduzido por um barqueiro. E conforme o barqueiro foi levando ele naquela travessia, ele começou, esse jovem, este homem feito agora, começou a conversar com o barqueiro e procurando mostrar o quanto que ele havia crescido, o quanto que ele havia se desenvolvido, mas tentando fazer isso de um modo que acabava depreciando o barqueiro. Então ele perguntava assim, mais ou menos: você já esteve em Paris? E o barqueiro respondeu: não, nunca estive lá, não, senhor. E então aquele homem respondeu: perdeu metade da vida. E daí a pouco ele, como que filosofando, disse assim: existem mais mistérios entre o céu e a terra do que possa imaginar a nossa vã filosofia. Sabe quem disse isso? E o barqueiro respondeu: não sei não. E ele respondia: perdeu outra metade da vida. E daí a pouco eles continuaram a conversando e ele começou a perguntar para o barqueiro quanto ele tinha de dinheiro no banco. E o barqueiro disse: não tenho nada não, senhor, só tenho o suficiente para viver em casa. E aquele homem feito então respondia: perdeu metade da vida. Mas aconteceu que enquanto eles atravessavam o rio, veio de repente um vendaval e virou o barco. E o barqueiro perguntou para ele: você sabe nadar? E ele disse: não sei não, senhor. E o barqueiro então respondeu: pois perdeu a vida inteira. Eu achava engraçada essa história que o meu avô contava, mas é claro, você sabe, há uma moral por trás disto. A moral dessa história é que existem algumas coisas que parecem tão importantes às vezes, mas que numa hora derradeira elas não têm importância nenhuma. O Senhor Jesus certa vez falou a respeito disso, quando ele fez a seguinte pergunta: de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Na hora que nós estivermos perante Deus, toda a nossa sabedoria, por mais importante que ela seja, todas as nossas riquezas, por mais importantes que sejam os bens materiais, toda a nossa capacidade, tudo que é deste mundo não terá valor algum se nós perdermos a nossa alma. E o profeta Jeremias, falando em nome do Senhor, ele fala sobre aquilo que é o mais importante na vida de todos nós. Quando ele diz assim: não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico na sua riqueza. Porque por mais que uma pessoa seja rica, ou forte, ou sábia, e por mais que estas coisas sejam importantes aos olhos de outros seres humanos, diante da sabedoria de Deus,
qual é a sabedoria que nós temos? Diante do poder de Deus, qual é o nosso poder? Diante das riquezas insondáveis da graça de Deus, qual o sentido de todas as riquezas humanas? A coisa mais importante do universo inteiro para um ser humano é o conhecimento que ele tem de Deus. E aqui, meus irmãos, nestas palavras do profeta, nós percebemos duas coisas grandiosas. Primeira, é o fato de que Deus, ao falar a respeito daquilo que deve ser a nossa glória, Ele deixa implícito para nós que esta nossa glória é não somente um grande desejo que devemos ter, mas é uma grande possibilidade. Quando Ele diz assim, glorie-se nisto em me conhecer, diz o Senhor. Que coisa fantástica, meus irmãos, que coisa indescritivelmente grandiosa é o fato de que o ser humano, pecador, limitado, finito, possa conhecer o seu Criador, possa conhecer de modo pessoal, possa conhecer de modo relacional. Jó, em certa ocasião, depois de todos os sofrimentos pelos quais ele passou, ele disse assim, antes eu conhecia a Deus somente de ouvir falar, mas agora os meus olhos contemplam a Deus, agora os meus olhos o veem. O Senhor Jesus, também falando a respeito da importância disto, ele disse que conhecer a Deus é ter a vida eterna. Está escrito em João capítulo 17. Quando Jesus estava orando em nosso favor, ele disse, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, ó Pai Celestial, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Assim, então, a primeira coisa magnífica a respeito da qual o Senhor Deus fala aqui é isto, é esta grande possibilidade de que cada um de nós tem de conhecer ao nosso Deus, ao nosso Pai Celestial, pessoalmente, relacionalmente. Nós podemos ter comunhão com Ele, podemos desfrutar da sua amizade, do seu amor, da sua direção, da sua proteção em nossa vida, porque Ele nos trata como um pai trata os seus filhos. E a segunda coisa, o segundo aspecto maravilhoso daquilo que o profeta Jeremias está nos dizendo em nome do Senhor, é que quando nós conhecemos a Deus, a nossa alma experimenta toda a sorte de bênçãos. Porque, veja, quando ele descreve aqui como é o nosso Pai, ele diz assim que é Deus, o nosso Pai, é um Pai de misericórdia. Ele diz assim, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia e juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. 3 coisas que dão prazer ao coração de Deus, é o que ele está dizendo aqui para nós. A primeira, o fato de que Deus se agrada ou tem prazer em exercer misericórdia. E quanto a isto, há uma passagem linda demais, confortadora aos nossos corações, no Salmo de número 103, embora em muitos outros lugares a Bíblia fale da misericórdia de Deus, mas no Salmo 103 ele fala dessa misericórdia comparando o nosso Deus com um Pai Celestial, quando ele diz assim, o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Esses versículos que acabamos de citar, a misericórdia do Senhor é descrita
acima de tudo, na capacidade que Deus tem de se compadecer das nossas fraquezas, das nossas iniquidades, dos nossos pecados. E, meus irmãos, as nossas falhas são muitas, os nossos pecados são tantos, mas Ele é como um pai que se compadece dos seus filhos, diz assim o versículo de número 13. Um pai que se compadece dos seus filhos, tal como eu, ao olhar para as minhas filhas, você que é pai ou mãe, ao olhar para os seus filhos, você é movido no seu coração por uma terna compaixão por eles a cada dia, se preocupa com o seu bem-estar, se preocupa em cuidar não somente do seu bem-estar físico, mas se preocupa com os seus coraçõezinhos, com a sua mente, com os seus temores e, acima de tudo, como você tem zelo pela vida espiritual, pela alma dos seus filhos, assim o Senhor também é para conosco. E quem conhece a Deus experimenta essa misericórdia, este perdão que se renova a cada dia, pois, como diz o profeta Jeremias, as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós a cada manhã. Então, primeira coisa importante. Segunda coisa importante, meus irmãos, que nós podemos saber a respeito do nosso Deus, aqui, de acordo com este versículo, é que Ele é misericordioso e justo. Destas coisas me agrado, em fazer justiça na terra. E a palavra justiça, meus irmãos, ela significa, dentro deste contexto, a capacidade de governar as coisas de modo justo. Não aquela justiça retributiva, no sentido de castigar a cada um segundo os seus pecados, porque o profeta está falando das misericórdias do Senhor. E quando ele está falando então das misericórdias, logo em seguida ele cita a palavra juízo, no sentido de governar com justiça. Claro que isto inclui também, meus irmãos, aquilo que nós podemos chamar de justiça retributiva, no sentido de que aquele que não quer conhecer a misericórdia de Deus, aquele que prefere ser rico, ser sábio, ser forte segundo o mundo e rejeita a Deus, é claro que essa pessoa não conhecerá as misericórdias do Senhor. Então, isto a gente chama de justiça retributiva. Mas aqui, antes de tudo, ele está falando que ele é um Deus que não permite que a injustiça seja feita contra a vida dos seus eleitos. É por isso que constantemente a Bíblia nos ensina no sentido de que tudo nós devemos entregar nas mãos do Senhor, confiar nele, que o mais ele fará. Ele nos defenderá das falsas acusações de Satanás, nos defenderá em situações de injustiça neste mundo, prometendo-nos que os mansos herdarão a terra. Então, aquele que se glorie, glorie-se nisso, em saber que tudo está nas mãos de Deus e que Ele está cuidando de tudo para você. E por último, ele diz aqui que Deus também ama a justiça. Isto é, Ele não somente faz com que os nossos direitos deste mundo sejam defendidos, mas também é aquele que retribuirá a nós, os seus escolhidos, de acordo com os nossos caminhos com Ele, nosso andar na sua presença. Por isso, o profeta Oséias, na sua palavra, na sua mensagem a Israel, ele, da mesma forma que o profeta Jeremias, nos diz que a coisa mais importante que nós devemos buscar no nosso dia a dia é conhecer a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, diz o profeta Oséias. Aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, diz o Senhor, e saber que eu sou um Deus de misericórdia, um Deus que governa tudo, um Deus que exerce justiça. Queridos, ninguém jamais viu a Deus, mas Deus nos amou tanto que enviou seu Filho. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Você quer conhecer o coração do Pai? Basta olhar para Jesus.
porque Jesus é a revelação de Deus para nós. E Ele veio para que nós o conheçamos. Qual é a condição da nossa parte para que dia a dia nós possamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor? Também diz o profeta Jeremias: buscar-me-eis, diz o Senhor, e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Busquemos o Senhor diariamente. Busquemos o Senhor constantemente. E quando o buscamos, na medida em que o buscamos, Ele se deixa achar por nós. Que Deus o abençoe, que Deus te dê uma noite muito feliz e abençoada e esteja cada dia renovando sobre a sua vida as suas misericórdias. Oremos, meus irmãos. Pai Celestial, louvado seja o Teu santo nome, porque por Cristo Jesus o Senhor nos tem dado a graça de conhecer-te. E todo aquele que te conhece sabe das Tuas misericórdias, da Tua justiça, da Tua retidão. Que assim como Tu és, nós que te conheçamos, sejamos também, em nosso falar, em nosso andar, em todo o nosso comportamento. Oramos com gratidão a Ti, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão de Seu Espírito Santo, meus irmãos, sejam com todos vocês, hoje e para sempre. Amém.